Vamos aqui olhar então mais uma vez para as previsões de verão. Nós no início, a meados da primavera, falámos sobre o início do verão e já tínhamos algumas indicações relativamente à evolução do estado do tempo ao verão de 2026, para este verão. Temos especialmente dois fenómenos atmosféricos à escala geral ou de interação oceano-atmosfera à escala geral do planeta principais, que são, portanto, o regime de ventos na estratosfera das regiões tropicais, que oscila entre ventos do quadrante leste e do quadrante oeste, e isto tem impacto, portanto, no desenvolvimento dos padrões atmosféricos de circulação a longo prazo. E depois temos o outro fenómeno, que é o El Niño, as águas quentes no Pacífico, que portanto geram também alterações na circulação atmosférica. De uma forma geral, portanto, o top 5 de anos com circulação oceânica e atmosférica mais próximos a este ano são estes anos aqui que nós temos aqui em baixo, assinalados: 2015, 76, 82, 72 e 2014. Portanto, este top 5 de anos, nós depois fazemos a projeção para os meses seguintes. Portanto, isto aqui tem em conta o mês de junho. Portanto, todos estes anos são os anos em que observamos condições atmosféricas mais parecidas com maio, junho, e a partir daí fazemos a projeção para os meses seguintes. Claro que, tendo em conta também fatores como, por exemplo, as tendências gerais de aquecimento global e outras questões aqui. Podemos ver que a previsão para julho aponta essencialmente para que as áreas de maior estabilidade se centrem aqui nas regiões do norte da Europa. Portanto, temos aqui muito mais estabilidade do que aquilo que é normal no norte da Europa. Portanto, condições para um julho mais seco, tendencialmente mais quente do que o normal, em áreas aqui do norte da Europa, Reino Unido, partes aqui da Europa Central, enquanto que nas regiões aqui do sul da Europa o que nós podemos ver é estas áreas aqui com pressões abaixo do normal, com condições de maior instabilidade do que é normal, numa área que se estende aqui desde o Atlântico Central, desde o Atlântico Subtropical aqui até à região do Mediterrâneo e Europa do Sul. Isto está associado a um jato subtropical ativo, mais ativo do que o normal devido ao El Niño. E, portanto, estas condições são favoráveis à ocorrência de episódios breves de tempo quente na Península Ibérica e em Portugal continental, mas essencialmente temos aqui um padrão favorável à ocorrência de mais trovoadas do que é normal, com condições de maior umidade atmosférica do que é normal sobre o território. Portanto, especialmente aqui nos Açores também, mas em Portugal continental, para toda esta região e sul da Europa, com maior probabilidade do que o normal de situações de trovoadas, com tempo úmido, abafado e algum risco de tempo severo pontual. Para agosto, temos um padrão similar, com altas pressões aqui no norte da Europa, tempo mais estável no norte da Europa, mais quente do que o normal no norte da Europa, enquanto que no sul da Europa temos aqui estas áreas com menor, portanto, com pressão atmosférica dentro do normal ou um pouquinho abaixo do normal, indicativa também de um padrão em que continua este regime tendencialmente instável. Podemos ver que aqui no Atlântico, nas regiões tropicais do Atlântico, portanto, aqui nas regiões tropicais do Atlântico, as pressões estão muito acima do normal, e isto significa que teremos menos atividade de ciclones tropicais nos trópicos este ano, no Atlântico tropical, do que aquilo que é costume. Uh, Podemos passar aqui então para a previsão também para o mês de setembro, para dar início a ao outono. Portanto, o outono em Portugal costumamos ter as primeiras ondas, episódios de ar frio, as primeiras ondulações do jato polar a partir de outubro, novembro, mas em setembro, especialmente em anos com El Niño, o que sucede é que temos, e mais uma vez vemos aqui nesta imagem, tendência para maior instabilidade do que o normal nas proximidades de Portugal continental, com maior risco de perturbações atmosféricas aqui associadas ao jato subtropical. E depois, à medida que entramos em outubro, também poderemos ter alguma chegada mais precoce de perturbações associadas ao jato polar.
portanto, tudo indica que que vamos ter um verão mais instável do que o normal. No norte da Europa continua este padrão de estabilidade durante o resto do verão e início do outono, mas em Portugal continental e nos Açores, maior risco de instabilidade, de trovoadas e de situações de tempo que poderão ser localmente severas. E atenção, o maior risco também de perturbações associadas ao desenvolvimento de ciclones tropicais aqui no Atlântico subtropical.